Jesus e as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Segundo a concordância dos evangelhos de Lucas e Mateus. Então, desceu Jesus com eles e parou num lugar plano, onde havia um grupo numeroso de discípulos e uma imensa multidão de pessoas que tinha vindo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Queriam ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que curava a todos. Então, as letras iniciais que introduzem o estudo das bem-aventuranças, segundo as anotações do Evangelho de Lucas, nos fala de uma grande multidão, dos seus discípulos, de muitas curas, do afastamento dos espíritos impuros e de uma força que emanava de Jesus, a causa que tudo curava. Mas é interessante observar que na sequência em que as bem-aventuranças vão estar sendo anotadas na concordância de Lucas e Mateus, vamos ver o sentido inverso no monte. Enquanto aqui se inicia, então desceu Jesus, ele está no monte, descendo. Em Mateus, como veremos a seguir, subiu no monte. E isso não é uma contradição. Ocorre que existe um simbolismo muito profundo dentro dessa letra. Porque a área é muito grande. No lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, mais de 200 metros abaixo do nível do mar, toda aquela extensão enorme, num certo local desta margem, que possui uma circunstância material de visibilidade e de acústica notável, especial. Inclusive, este detalhe traz muita curiosidade de entender como uma voz podia chegar para centenas e milhares de pessoas que se aglutinavam para ouvir. E na viagem que fizemos para a Turquia, no mês passado, observando as ruínas e os lugares em que Paulo fez seus discursos, levou sua palavra, e assim como outros, vimos aquela circunstância, um semicírculo fechado, que é construído de acordo com a direção do vento. Então não era de qualquer jeito, de qualquer posição. Eles preparavam o ambiente para que a voz se propagasse, estudavam o vento, a geografia local, e ficava construído de uma tal maneira em que realmente a visibilidade e a acústica era espetacular. Não só era, como ainda é. Porque nesses lugares, a maior diversão é ver alguém com talento artístico no canto que vai lá e canta e enche toda aquela voz, aquela coisa. E até mesmo as brincadeiras de fazer uma palma baixa e quem está lá em cima ouvir aquilo. É uma curiosidade que as pessoas ficam nesses lugares. E eram lugares planejados, construídos com pedras, estão lá nas antiguidades, né, da Turquia, da Grécia. No entanto, em Israel, no Mar da Galileia, não era construído pelo homem, foi construído pela natureza. Mas como a margem do lago é toda diferente um trecho do outro, nesta parte em particular, né, ela forma exatamente, feito pela própria natureza, uma circunstância favorável
de visibilidade e da propagação do som. Além do mais, é uma vista cinematográfica, espetacular, uma vista assim, só a vista já deixa emocionada a vista do lago daquele lugar, né? Até mesmo na viagem, como nos lembramos desses detalhes do Sermão da Montanha, no livro Boa Nova, de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos diz que era um dos lugares preferidos de Jesus. Então, estar naquele lugar, pensando isso, estou num dos lugares preferidos por Jesus, escrito na letra da psicografia de Chico Xavier, com o aval moral daquela produção mediúnica. E a natureza como estava, não tem nada construído, como estava lá, né? Apenas uma igreja venerando esta passagem do Evangelho de Jesus e ainda relativamente, né, colocada numa posição de construção da igreja, não onde foi realmente se concentrava a multidão. Mas então por que subiu e desceu? O que significa isso? Porque nessa tarde houve curas e houve o ensino. As bem-aventuranças é um ensino. Bem-aventurados os pobres de espírito, é um ensino. Nas curas, Jesus desce e realiza curas de corpos materiais. Para ensinar, ele sobe para instruir o espírito. Então não é uma contradição. É um símbolo colocado dentro da letra, mostrando que instruir o espírito é muito mais importante do que curar o corpo. Mesmo porque a cura do corpo, na realidade, é como tem uma dívida, você não se quita com a dívida, simplesmente cessa a cobrança por um tempo. A dívida continua lá, porque se não fosse assim, Deus não seria justo. E Ele te dá novas oportunidades para criar um crédito e pagar aquela conta devedora. É bem confortável ter essa cobrança adiada ou parcelada, né? Ter que pagar 1.000 em 2 de 500 é penoso. Se for parcelado para 10 de 100, é bem mais confortável. Mas o único meio de pagar uma dívida de 1.000 é o próprio espírito, o próprio ser, conquistar um crédito com 1.000, através da prática do bem. E aí, então, ele se quita na contabilidade. O Espírito Emmanuel nos traz reflexões no livro Pão Nosso, capítulo 110, Sublimação do Magnetismo Pessoal. Porque quando Jesus desce do monte, né, não é que ele desceu todo o monte é muito alto, é um trecho, ele desce um trecho, desce no monte. E ele cura, ele não é médium de cura, ele cura com seus próprios fluidos. Médium quer dizer intermediário. Intermediário, vem os fluidos superiores, dos espíritos superiores, que fazem um diagnóstico no homem, verificam um problema no corpo carnal, no corpo espiritual, e compõem um medicamento fluídico com 3 grandes grupos. O fluido do próprio espírito, que possui a qualidade nobre e moral, a qualidade curativa, o fluido do médium intermediário, médium de cura, e fluidos da natureza. Então, feito o diagnóstico, fazendo essa farmácia de manipulação dos fluidos no mundo espiritual, o espírito realiza a cura. Isso não acontecia com Jesus, porque não tinha nenhum espírito mais evoluído do que ele que viesse usá-lo como intermediário. O intermediário é necessário porque ele não é suficiente, como na nossa circunstância. Quem de nós podemos olhar alguém doente, ver o perispírito da pessoa, conhecer o processo evolutivo, fazer exame, diagnóstico do corpo carnal, do corpo espiritual, manipular os fluidos, realizar a cura, o tratamento? Quem? Então, nos socorremos dos bons espíritos que, com a permissão divina, de acordo com as leis da natureza,
as conveniências evolutivas do gênero de prova, da expiação em que se encontra a pessoa doente, vão realizar o trabalho. O magnetismo é aquela força que a criatura irradia o seu fluido e que pode realmente ser indiferente, pode tratar, melhorar a condição física de alguém, ou pode prejudicar, perturbar, né? Olho gordo, dor de cabeça, ânsia de vômito. Chegamos perto de uma certa pessoa e já saímos doentes, nos sentimos mal. Outras pessoas nos fazem sentir alegre, feliz, radiante, outras indiferentes. Existe essa irradiação fluídica, que pode ser controlada, direcionada, por quem tem um pouco de consciência a respeito disso, os magnetizadores. Mas está sempre no limite de evolução do magnetizador. Então, ao buscarmos o tratamento com um homem, uma pessoa, um espírito encarnado na Terra, vamos estar no limite dele, enquanto ele trabalha como um magnetizador da sua própria pessoa irradiando. Quando ele se coloca na circunstância do estudo do espiritismo cristão, ele busca ajuda dos espíritos superiores, que são mensageiros de Jesus, que é um com Deus, no nosso processo evolutivo. Então são eles que vêm se utilizar do médium de cura. Então Emmanuel diz que Jesus não era médium de cura. Se fosse dizer Jesus era médium, ele era médium de Deus no pensamento, né? Na vontade, no pensamento. Ele é intermediário do próprio Criador, o único Espírito na Terra, com evolução tal, com sentido na inteligência, com um corpo espiritual num estado tal que permitia um contato, tinha um contato direto com o Criador, único, Espírito puro. Então, Emmanuel diz assim, a sublimação do magnetismo pessoal, porque todos nós temos magnetismo pessoal, que é indiferente, leva a doença ou leva um bem-estar aos outros, né? No caso de Jesus, era a sublimação, o que há de mais sublime possível, um espírito puro ocupando o corpo humano, e que é esta força, evidentemente, o evangelista Lucas não iria usar o termo fluido, porque foi criado por Allan Kardec, na codificação espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, na Galeria d'Orléans, no sábado, 18 de abril, em Paris, na loja 13, da editora Dentu. Mesmo assim, Allan Kardec se utiliza do termo fluido para fazer uma comparação com o que é conhecido, o fluido magnético do ímã, a força de atração do ímã. O fluido dessa capacidade do líquido e dos gases de ocupar o recipiente com a forma que tiver, com a expansão, esses atributos, essas características dos líquidos, dos gases, um termo conhecido, então ele usa esse termo para falar de algo da vida espiritual, que não havia termo adequado. Do mesmo modo, Lucas então aqui diz força que curava a todos. Vendo Jesus essa multidão, subiu ao monte e, depois de sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Neste trecho, então, nós vemos o símbolo. Subiu ao monte, que ele vai ensinar. Toda vez que ele vai entrar em contato com Deus, que vai fazer a parte mais sublime, ele sobe. Sempre assim. O próprio templo era no lugar mais alto, era sempre subindo. Só que ele sobe e senta, que é a posição de mestre, a postura dos sábios hebreus na sinagoga, a famosa cadeira de Moisés, né? Como é que era o estudo na sinagoga? A letra, a escritura, a Torá, os 613 mandamentos da lei de Moisés eram lidos de pé, em virtude do sagrado da letra, do respeito, ler de pé. Depois era enrolado, né? E a pessoa sentava
e ensinava, falava sentado na cadeira. E todo o público também estava sentado, no chão, nos bancos laterais. E o expositor ficava sentado na cadeira de Moisés, Evangelho de Mateus, ensinando essa circunstância. Então Jesus faz exatamente essa postura. E isso é interessante, né? Quando a gente pensa assim que Jesus está falando das bem-aventuranças, não se representa sempre ele de pé, de braços abertos, falando de pé. Mas a letra do Evangelho diz que ele fala sentado. Né? É a realidade, ele fala sentado. Porque era a postura que eles tinham na época. Erguendo então os olhos. É uma simbologia que significa que ele busca a inspiração do Pai, do Criador, de Deus, o contato com Deus, pôs-se a falar e ensinar, Deus ensinava dizendo. É uma forma de se expressar, pôs-se a falar, abrindo a sua boca, uma forma solene, formal, de algo assim grave, sério, profundo. Em outras partes, existe uma anotação que também é muito estranha em relação a isso. Em verdade vos digo. A gente lê essa parte, mas é esquisito, em verdade vos digo. Que quer dizer algo sério, grave, que tem que ser anotado. Eu estou falando assim, estou pensando muito para falar, estou assumindo um compromisso. Né? E aqui ele usa, só que aqui passa meio desapercebido. Pôs-se a falar. Então os tradutores dizem que na verdade a palavra que ele utilizou, e que está traduzido por pôs-se a falar, que para nós é uma assim, é normal, assim, pôs-se a falar, a gente fala assim, a pessoa começou a falar. Só que não é esse o sentido da coisa. O sentido na realidade é que quando ele começa a falar, o termo que foi escrito por isso, ele deu um tom grave, sério, né? Algo formal, solene, uma circunstância dentro desse contexto. E aí existem alguns comentários que nós vamos deixar depois, que Emmanuel está fazendo pela psicografia de Chico Xavier. Vamos andar aqui na letra e depois vamos ver alguns destaques dos comentários de Emmanuel. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está ensinando como é que se conquista o reino dos céus, a felicidade. E as pessoas, quando ouviram isso, ficaram chocadas, porque ele criou um efeito de contraste gigantesco. Quando ele fala bem-aventurados, que para nós é muito raro ouvir isso, quem que sai aí na rua e alguém chega assim, bem-aventurado, liga a televisão, bem-aventurado, lá na internet está escrito lá, bem-aventurado, não é um termo que nós usamos. E quando ouvimos isso, bem-aventurado, do que nós nos lembramos? Exatamente do Sermão da Montanha. Já tem aquele link religioso de Jesus. Só que não era isso que acontecia na época, porque eles eram, de modo predominante, judeus. Quando eles ouviam bem-aventurado, eles ouviam uma coisa que eles estavam ouvindo sempre, continuamente. Porque bem-aventurados, a palavra que é utilizada, é a primeira palavra do início do Salmo. A transliteração, A-S-H-R-E-I, Ashrei. E desde os 5 anos, que a criança vai aprender na sinagoga, que fica ouvindo a lei e os profetas, então passa pelos salmos, e depois nos sábados, quando eles estudam, ouviam a Torá e as explicações, a vida inteira. E os salmos, aquela parte mais, tem uma beleza especial. Capítulo 1, versículo 1, começa por esta palavra. Bem-aventurados, felizes. É o mesmo termo, exatamente o mesmo termo que Jesus usou. Ele começa com algo conhecido por todos, um feijão com arroz, uma carne de vaca, algo que todo mundo conhecia, e depois usa um termo que nunca ninguém ouviu falar, os pobres de espírito. É um contraste, algo que todo mundo ouve falar o tempo inteiro com algo que nunca ninguém ouve falar, os pobres de espírito. O Salmos 1.1, o termo conhecido por todos, pois o livro dos Salmos começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores,
não se assenta entre os escarnecedores. Vejam que interessante o ensino do Salmo, que começa com essa palavra. Ele também fala de um estado de felicidade futura e dá uma condicional que é a mesma que Jesus dá, né? Uma condicional, uma lei moral, uma lei de Deus, está certinho, ó. O homem que não anda no conselho dos ímpios, quer dizer, o homem que não obedece os maus conselhos, esse vai ser feliz. Tem os maus conselhos, ele não anda neles. Que não trilhe o caminho dos pecadores. Jesus ensina exatamente isso também, né? No seu ensino moral, que vai ser feliz quem não percorrer caminho de pecador, que não se assenta entre os escarnecedores. Olha o termo que ele usa aqui, que não se assenta, porque ficar sentado era ficar na condição de aprendizado na sinagoga. A multidão que ouvia Jesus no Sermão do Monte estavam assentados. Aqui uma assenta que ele usa, né? Estavam sentados na posição de aprender. Só que Jesus é o Mestre, o Cristo, o Messias. Então, quem não se assenta, quem não fica aprendendo com os escarnecedores, vai ser feliz, bem-aventurado. A palavra conhecida, bem-aventurados, vem junto com pobres de espírito. Pobre todo mundo sabe o que é. Não precisa dar explicação nenhuma. Mas pobre de espírito, o que significa isso? Humildade. E humildade não é se colocar abaixo do nível que se está. Isso é depressão. Humildade é se colocar no nível que se está. O orgulho é se pôr acima. Humildade é se colocar no lugar certo. E depressão ainda é se pôr abaixo. O problema é que o lugar certo é quase lá no zero. Esse que é o problema. Né? Então a pessoa, ninguém se coloca no lugar, se põe acima. Porque nós, né, isso para nós, a humanidade que Jesus falava, e a nossa por hora, que ainda estamos no início da compreensão, da consciência que somos espíritos, seres inteligentes, estamos inseridos no processo evolutivo, estamos sendo lembrados da lei que está escrita na consciência, mas não temos experiência, então fazemos muitos erros, temos muitas imperfeições morais, muitos vícios, mágoa, cólera, inveja, ambição, apego às coisas materiais. Não conseguimos ver as pessoas como espíritos irmãos. É meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, minha sogra, né? Os países, o nosso sisteminha de cabeça-coração ainda é perturbado, ignorante, está bem no início. Então, realmente, nesse contexto, se colocar no lugar certo é estar consciente que o que nós sabemos, mesmo para quem sabe muito aqui, não sabe quase nada. Que evoluímos ainda numa mistura de erro com acerto, não temos nem sentido, faculdade na nossa inteligência para compreender a natureza do Criador. O Criador incriado, não conseguimos compreender isso. Tempo eterno, espaço infinito, nem isso. E para nós é, né, incompreensível, mas uma infinidade de espíritos que compreendem isso porque já possuem essa faculdade, esse sentido na inteligência para conhecer atributos do Criador. Que nós ainda estamos apenas na bondade, misericórdia, justiça, na providência contínua, no processo evolutivo, e lidamos com muitas dificuldades para ser leais ao Criador, né? Como vemos Maria de Nazaré, que não conseguia compreender como é que ela ia poder ter um filho. E quando estava na cruz, como é que podia, ele sendo Cristo, estar passando por toda aquela humilhação, os açoites, as coroas de espinho, sendo crucificado, acima da compreensão humana, porque ninguém conseguia compreender o plano evolutivo, traçado pelo Messias, ser leal a Deus como ela. Qualquer coisinha que não corresponde às nossas expectativas, onde está Deus? Deus me abandonou, cadê Deus? Não acredito em Deus, Deus não é justo. Criamos os privilegiados, os deserdados, imaginamos que existe impunidade.
Quanta gente pensa que existe impunidade? Ficamos indignados, revoltados, como se Deus não estivesse no controle de todas as criaturas com o mesmo amor. Então, o pobre de espírito, o humilde. Então, quando Jesus fala para aqueles que vai ser feliz, aquele ser inteligente que sabe se colocar no lugar certo, que é humilde, que ele diz assim: a minha inteligência ainda é muito pequena e eu preciso aprender tão incomensurável. Vou buscar quem sabe. Estava lá diante de Jesus, aprendendo com ele. Vejam a postura deles. Eles não estavam lá: o que eu vou aprender com esse homem aí de Nazaré, que anda com os pescadores, simples, humilde, filho de carpinteiro? Né? Não é assim? Quantos não tinham essa postura? Mas existiam aqueles que reconheciam: não, este sabe, este é mestre, que conhece o seu sentimento, a deficiência do sentimento, que não sei amar, que a minha capacidade de amar ainda é mínima, as imperfeições morais, os vícios, e vai buscar então auxílio com aquele que sabe, para aprender a sentir, que quer se aproximar de Deus com aquele que está em contato com Deus. Isso precisa ter o quê? Humildade. Precisa reconhecer, né, que a inteligência é insuficiente e tem que buscar um lugar certo onde está aquele que pode te dar aquele esclarecimento, te mostrar esse caminho. Bem-aventurados, felizes serão os humildes, aqueles que colocarem a inteligência no lugar que lhes cabe. Porque todo mundo costuma se colocar muito acima do que está. Né? Se imagina com muitos direitos, no entanto, vivemos da misericórdia divina, tendo mais e melhor do que merecemos, e reclamamos do que temos, não sabemos dar valor às coisas que nos são emprestadas, e todos nós, por mais que estejam sofrendo na terra, estão desfrutando o que não merecem, da misericórdia divina. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. O Espírito Emmanuel nos explica, no processo evolutivo, que uma das notas de corte vai ser a violência. Inclusive é a próxima, né? Violência. Mas que o prazo é de séculos, 1000 anos. Então, aquele que não aprender, encarnar no corpo e matar o outro, que não for manso, não vai continuar na Terra. Com 1000 anos de prazo, segundo o livro A Caminho da Luz, ele tem que aprender a não matar o outro. O ensino de Jesus é um prazo indefinido. Quando é que nós vamos ser felizes por ser pobres de espírito? Tem gente que dá: quando ser? Eu já não sou. Eu já sou. Quem de nós é pobre de espírito? Responda para si mesmo: eu sou pobre de espírito? Ou eu tenho que fazer um esforço para ser? Ou já sou? Se eu já sou, eu tinha que ser feliz, senão Jesus está errado. Se não tenho toda essa felicidade que ele diz, então é porque estou longe de ser pobre de espírito. Ainda estou me colocando no lugar errado. Na questão dos brandos, a nota de corte à violência: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja que interessante aqui, né? Verão a Deus. Os puros de coração. Um termo que os espíritos, na codificação de Allan Kardec, falam muito: espírito puro, que chega à perfeição. Os puros de coração. O coração para o judeu era tudo, era o pensamento, o sentimento, era todo. A manifestação do ser era o coração. Hoje nós temos tudo no cérebro, ou o cérebro, o pensamento e o coração, o sentimento. Mesmo sabendo que na realidade está tudo no espírito, que o cérebro não pensa nada, nem o coração não sente nada. Só o espírito, a parte inteligente do espírito, é que pensa e que sente. Nem o próprio corpo do espírito, o perispírito, pensa ou sente. É só o sempre inteligente que pensa e sente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis bem-aventurados quando os homens vos amaldiçoarem, vos perseguirem, vos rejeitarem, vos odiarem, vos carregarem de opróbrios e de injúrias, e repelirem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem, e falsamente disserem de vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos neste dia, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim foi que os seus pais perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os tradutores nos informam, esta exultai-vos era um termo que Jesus se utiliza no aramaico, traduzido por exultai-vos, que era usado de uma grande alegria numa festa religiosa. Então, quando ele usa um perto do outro, o alegrai-vos e exultai-vos, porque ele usa esses dois, depois de dizer de toda a perseguição, de toda a calúnia, difamação, tudo isso que lemos, daqueles que sofreram por causa de Jesus. Ou seja, de trabalhar o seu espírito, desenvolver os seus conhecimentos, os seus sentimentos, como ensina Jesus. Vivendo como ele ensina. E aí sofre essas perseguições. Então, esses, alegrai-vos e exultai-vos. Né? Ele não fala só de uma alegria, que assim seria desse plano. Ele usa um termo da alegria religiosa, de estar com Deus. Usado em festa religiosa, em relações entre a criatura e o Criador no povo judeu. É um destaque, né, um grifo especial que ocorre dentro deles, que tem esse sentimento dessa palavra. Para nós não. O alegrai-vos e exultai-vos dá a impressão que foi a mesma coisa, só repetiu e ficou um pouco mais forte. Mas na verdade são dois níveis. O alegrai-vos seriam as coisas mundanas, ui, que legal, tal. A gente comemora as coisas das aspirações humanas e ficamos felizes. O exultai-vos é aquela coisa especial. Nossa, ainda vamos estar com Deus. É uma alegria junto de Deus. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, fala a respeito de que esses sofrimentos, essas perseguições, essas injúrias e opróbrios, fica bem claro que não é todos os que sofrem. Que tem muita gente que é caluniada, é perseguido, sofre, está na miséria, está na doença, sofre desilusão, e imagina que por estar sofrendo vai ser feliz. Ó. Ainda virando lá para a câmera. Não basta estar sofrendo para ser feliz, não. Tem que bem sofrer. Pode sofrer e ter que sofrer tudo de novo, não aprender nada. Né? Bem sofrer. Existe uma diferença. Sofrer revoltado, praticando vinganças, contestando contra Deus, se julgando injusto. É um mal sofrer, vai sofrer tudo de novo. A lição do sofrimento não está sendo aproveitada. O bem sofrer é o sofrimento que entende a condição educativa que veio naquela prova, naquela expiação. Que foi a própria criatura que escolheu. Ou por erros não corrigidos, ou porque ela queria aquele exercício moral para desenvolver suas virtudes. Então ela escolhe dentro do seu roteiro evolutivo, voluntariamente, aquelas circunstâncias, pretendendo uma evolução do espírito. São os diversos tipos de sofrimentos, de dores. O Espírito Emmanuel também nos traz, no livro Fonte Viva, um comentário muito interessante, diante da multidão. E Jesus veio da multidão, subiu ao monte. Que nós já vimos uma certa figura de linguagem. Mas olha essa outra que ele nos coloca. O que acontece quando os homens observam a multidão e sobem ao monte? Deu para entender? A pessoa está lá, sai candidato na política, não entra. Outra eleição, sai candidato na política e entra. Aí ele está lá no monte, não tá? A multidão ficou lá embaixo.
sacerdotes, políticos. E ele vai citando aqui todos eles, juízes, administradores, né, de repente vão para a presidência. Estava lá, de repente ele subiu, e tem tudo aquilo lá embaixo. O que eles costumam fazer com essa multidão que fica atrás, que fica por baixo? Eu não vou nem comentar aqui. Precisa comentar? Não. Né? O que Emmanuel escreveu aqui? Não, porque nós temos a nossa vida ilustrado com a maioria dos que sobem ao monte, que saem da multidão e de repente estão em cima da multidão, comandando ela. Né? Como eles fazem? A grande parte. E Emmanuel faz uma comparação com o que fez Jesus. Né? Então, o que fazem os homens quando de repente sobem o monte e estão em cima da multidão? E são os juízes, os administradores, os políticos, os governantes, estão no domínio das massas. Como é que eles agem? Eles amparam, curam, mostram o caminho da felicidade, mostram interesses eternos, ou eles tiram vantagem da circunstância que se encontram? Buscam o lucro máximo. Né? No livro Vinha de Luz, e abrindo a sua boca os ensinavam. Emmanuel nos traz a reflexão com o título O Auxílio Eficiente, que de certa forma é uma relação aqui de subir ao monte e estar na multidão. Ele mostra o auxílio de Jesus. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior, na condição humana. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros no princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não os aborreçam. Falei algo assim que a gente não vê? Né? Emmanuel parece que está encarnado aqui, que a gente vive no nosso dia a dia. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Pessoas inteligentes explorando a multidão. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. No entanto, Jesus, em abrindo sua boca para a multidão, auxilia cada criatura nas suas necessidades espirituais, mostrando valores eternos, a conquista da felicidade, não violência, para continuar na Terra, senão vai perder a oportunidade de ficar reencarnando na Terra, vai para planetas em maior sofrimento. Chegar à pureza de coração para estar junto com Deus, garantindo então que vai estar com Deus. Ser misericordioso para receber a misericórdia de Deus. Todos nós erramos muito. Se não auxiliarmos os que estão errando em relação a nós, como vamos desejar que Deus nos auxilie nos nossos erros, né? Nos dê crédito, misericórdia? Temos que oferecer a mesma circunstância para os nossos irmãos. Colocar a inteligência no lugar adequado. Nosso saber é muito pequeno, nosso sentimento ainda é muito infantil, está bem no início. Temos que olhar para Jesus para aprender, tanto a pensar quanto a sentir, como a sentir. Né? Isso é humildade. Se formos pobres de espírito, se tivermos esta consciência, espírito, inteligência, sentimento, pobre, temos pequenos recursos, pobre de espírito. Né? Está bem claro. Pobre, pouco. Que é pobre materialmente? Pouco dinheiro. Pobre de espírito. É o que tem a consciência de pouco conhecimento. Seremos felizes, porque vamos aprender. Aí vamos aprendendo. Estamos conscientes que precisa, estamos diante do mestre, vamos aprender. Então esses valores são eternos. Imagina para viver a circunstância de ser puro de coração, para estar vendo Deus. Quanto tempo vamos levar para fazer isso?
Até chegar lá, nós vamos estar estudando isso. Em outros mundos, outras circunstâncias, são leis eternas. Não é porque estamos agora aqui na Terra, no ano 2000, vale em qualquer planeta, vale nas cidades espirituais. Bom, Jesus nos diz de uma felicidade futura e nos mostra um comportamento que a aplicação total daquilo nós não temos condição de executar por hora, ninguém tem na Terra. Mas temos o dever de fazer um esforço de ir nesse caminho, nessa busca de algo, algo realizar. Fazer uma análise da inteligência, querer colocar ela no lugar certo. Fazer algo de misericórdia. Se segurar para não ter violência, não ser colérico, não ser bruto. Não é assim? Então, dentro desse contexto, eu fui estudar no livro Céu e Inferno, buscar um depoimento de espíritos felizes. Porque tem também, sabe? Tem uns espíritos felizes, que morrem. E Allan Kardec foi buscar, por mais de 1000 médiuns, o testemunho dos espíritos. Ele que não via, não ouvia, não escrevia pelos espíritos, não tinha mediunidade ostensiva, pesquisando mais de 1000 médiuns ostensivos, aqueles milhares e milhares de espíritos que deram o seu testemunho, falaram como é a vida no mundo espiritual. Então ele encontrou sofredores, criminosos, suicidas, em condições medianas, mas também encontrou espíritos felizes, né? E como estamos estudando as bem-aventuranças, que fala de felicidade, felizes, bem-aventurados, felizes serão. Então vamos ver dentro dos felizes. Mas também não vamos pôr o pé nas nuvens, né? Pegar aqueles amigos de Allan Kardec, que eram felizes e muito felizes, vamos baixar um pouco a nossa bola. Vamos ver algo mais prático, assim, algo que é mais comum na Terra. O que é mais comum na Terra? Existem pessoas boas, que a gente vê que são boas, homens de bem, e que não têm compreensão da vida espiritual. Não conhecem nada do espiritismo. O espiritismo é uma minoria, então elas ouvem falar de Deus, têm a sua fé, tem um esclarecimento, um amadurecimento de acordo com a religião que eles estão, o conceito deles, dentro desse contexto. Um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas desejava evocar o espírito de Van Durst, que era uma pessoa que ele conhecia e que tinha morrido há pouco. Então, como é que é isso? Allan Kardec não ficava marcando em cada comunicação o procedimento da evocação, os cuidados que ele tomava, a prece que ele fazia, porque ficaria tudo repetitivo. Então ele explica uma vez e depois ele não publica essa parte, muito raramente. Nesta psicografia, nesta comunicação, ele dá detalhes. Ele mostra que o médium, que fazia sempre, mas nessa ele mostra esses detalhes porque é algo de interessante. O médium entra em contato com o seu guia mediúnico e pergunta: é conveniente evocar o espírito de Van Durst? Era sempre assim. Jamais eles faziam a reunião evocando: eu quero evocar esse, quero evocar aquele, não. Eles entravam em contato com o mentor, o responsável, o espírito responsável pelos trabalhos e perguntavam para ele: nós gostaríamos de ter aqui tal espírito, é conveniente ou não? Esse espírito, bom espírito, lúcido, conhecedor da vida no mundo espiritual, ele quer dizer, de modo algum, está reencarnado, está na fase da infância, não, está sofrendo, sim, já está aqui, já sabia que vocês iam me perguntar, já está aqui. Para cada circunstância tinha a sua realidade. Nesse caso, o guia do médium diz: olha, ele está numa enorme perturbação espiritual. Nós temos que esperar ele melhorar um pouco. Daqui 4 dias vai ser interessante. Ele vai ter consciência de que ele está vivendo no mundo espiritual, que já morreu em relação à Terra, e vai ser útil para ambas as partes. Vocês vão se instruir, vão poder ajudá-lo e ele também. E depois de 4 dias realmente, espíritos felizes. Espíritos felizes. Então vocês tiram uma média aí para as pessoas que não conhecem o espiritismo, como é o caso de Van Durst, e são pessoas de bem, né? Embora cada caso é um caso, mas dá para fazer já uma ideia da circunstância de semelhança.
Levou 4 dias, além do que já estava. Bom, ele é levado à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já aí, lúcido, sabendo que está vivendo na vida espiritual, e diz assim: a minha última vida adiantou muito pouco na minha evolução. Olha que ensinamento interessante, né? Quando nós deixarmos o corpo carnal, tocar o sinal com a morte, tirar a prova para corrigir. Sairmos da perturbação espiritual e aí olharmos a nossa vida, né? Vamos ver a Casa Esperança no dia 20 de setembro de 2013, fazendo uma prévia disso, né? Aí o que vai acontecer? Nós vamos avaliar o quanto a nossa vida valeu em relação à nossa evolução espiritual, ao nosso destino de perfeição. Se foi útil, se foi bom, se passamos de ano, é como assim ter andado um fio de cabelo só, numa infinidade de distância, né? E pode não ter valido nada, e pode ainda ter agravado as circunstâncias, né? Ele foi uma boa pessoa, estava entre espíritos felizes e dizer, evoluir, pouquinho, né? Isso não é para desanimar, isso é só para ter uma ideia do processo evolutivo, que é o quê? Deus está nos criando para a perfeição. Ele garante que todos nós vamos ser como Jesus. E nem conhecemos o total do poder de Jesus, ele só fez uma parte aqui. E olha como nós estamos. Então realmente precisa de um trabalho incomensurável. Nos deixa atônitos, é até difícil de acreditar nisso. Causa uma perplexidade, assim, né? Um exagero, algo assim, nos deixa com vertigem, como disse Leon Denis, em pensar nesse processo evolutivo. Bom, Van Dusty diz assim para o médium que o evocou: o que eu lamento é que eu não conheci o Espiritismo. Se eu conhecesse o que você conhece, disse para o médium, essa perturbação que demorou, esses 4 dias que você teve que esperar, mais aqueles, não duraria menos de um dia. Então, esta vantagem o Espiritismo nos traz, né? Em virtude desse exercício que fazemos com a prece, com o desdobramento, com as reuniões mediúnicas, com o passe, com o conhecimento que esses livros nos trazem, a perturbação espiritual vai ser muito menor, porque assim que o corpo orgânico bater, né, as botas dele, virar, tal, não tem mais chance, a gente se desdobra, se vê com o corpo espiritual afastado, rapidamente nós vamos entender, podemos até não gostar. Então, mas agora eu vou deixar minha mulher viúva bonita, meus 4 filhos. Queria dar uma esticada, mas tentar dar uma conferida aí no cadáver. Deixa eu ver se eu levanto ele. Não dá, mas já vai entender rápido, né? Vai ver o cordão fluídico, esses espíritos, tal. Vou ver meu mentor, né? Que agora ele fica tão escondido, olha aí e tal. Aí eu vou ver ele, abraçar e obrigado pela sua paciência, por ter, né, tido comigo e tal. Então, ele dá muitas ferramentas e o conhecimento do Espiritismo tira da perturbação rápido. Não quer dizer felicidade. Felicidade depende do comportamento moral. E depois ele diz o seguinte: eu sou feliz dentro de uma região inferior. Por isso que eu escolhi esta, né? Porque é a nossa realidade. Nós somos habitantes de regiões inferiores em relação à evolução total dos espíritos. E continuaremos sendo, quase todos nós, naquela região de espíritos que evoluem com erro, com acerto, né? No máximo assim podemos chamar de transição, como uma cidade espiritual do nosso lar, né? Então, dentro desse contexto, podemos ser felizes numa região inferior. Essa é a nossa esperança, tentando viver as bem-aventuranças que Jesus nos ensina. E ele descreve com muitos detalhes a respeito da perturbação, falando do corpo, da circunstância estranha que ele via aquele corpo, que ele se sentia vivo, via outro corpo, não conseguia mexer naquele, e era tudo tão confuso. E depois ele fala da nova fase, espetacular, aquela forma fluídica do seu perispírito, que coisa maravilhosa, como ele percorria os espaços, os cenários, fica deslumbrado. E ele diz assim, para Allan Kardec e para eles que estavam estudando a codificação espírita, diz assim, vocês estáis no caminho, mas jamais, por mais que puderdes fazer, jamais tereis feito muito. É muito
profundo, muito inteligente. Como nós estamos no mesmo caminho, nós estamos estudando a codificação espírita de Allan Kardec. Estamos estudando os livros de Chico Xavier. Mas podemos ler dezenas, centenas de vezes, ouvir as palestras, fazer os exercícios. E por mais que fizermos, e é grandioso, importantíssimo. No entanto, nunca é muito. Não dá para imaginar, eu já fiz muito, já li tudo, já sei tudo, já estou imaginando, né, que depois vai estar assim e tal, naquela... Não. Por mais que compreendamos e vivamos tudo isso, ainda não é muito. E ele se despede da reunião com um desejo de desfrutar, porque como ele agora está já lúcido, está vivendo na vida espiritual, né, com o seu corpinho perispírito, com suas propriedades, né, e vendo aqueles cenários, interessante que muitas pessoas imaginam que os espíritos, a ocupação deles é ficar olhando os homens, que é tudo vago, que tem menos coisas para falar. Aqui é legal, porque eu vou no teatro, assisto futebol, vou na praia, vou na balada, jogo dominó, né, vou na churrascaria, faz essas coisas. E imagina que a vida do espírito não tem o que fazer, é vazia. Enquanto que, para a circunstância dele, feliz numa região inferior, que não é a realidade dos sofredores, é outra conversa, mas é uma possibilidade para nós, nos esforçando em viver as bem-aventuranças, é uma possibilidade, né? É uma infinidade de circunstâncias. É como assim ir lá para o parque da Disney, em Orlando, e ter todas aquelas atrações, aqueles brinquedos, aquele mundo de magia, de música, de efeitos especiais. Não sabe nem por onde começar, tem que ficar várias e várias vezes, indo nesse, naquele, tudo surpresa, né? Então ele se vê algo assim muito mais espetacular do que aquilo. A minha própria bisavó, no espírito dela, ela disse para mim que ela gosta muito de andar dentro do mar. Ela anda e ela fica vendo aqueles peixes, aqueles cenários, que é como espírito, né? Observando detalhes da nossa natureza, mas que são assim uma riqueza de beleza paradisíaca. É um negócio, algo fenomenal. Olhar a natureza do próprio planeta Terra, sendo um espírito com condições de observar. Na nossa parte final, nós vamos ver um detalhe que ocorreu no dia do Sermão do Monte, que é uma revelação na produção mediúnica de Chico Xavier. E isto ocorre na casa de Levi, em Cafarnaum. O Sermão do Monte também fica no lago de Genezaré, mas é uma certa caminhada de Cafarnaum, né? Vai andando naquela beirada, assim, até chegar nesse outro local. E lá em Cafarnaum tem a casa de Pedro, que é uma casa bem simples, singela, bem pobre, porque Pedro era pescador. Porém, Levi era cobrador de impostos de Cafarnaum. Então a casa dele era outro esquema. Era uma casa confortável, uma casa muito confortável, uma casa de um cobrador de impostos. E os discípulos de Jesus viviam assediados. Eles andavam na rua por terem contato com Jesus, conviverem com Jesus, conhecerem a doutrina, observarem as curas. Então, pessoas doentes, sem esperança, curiosos. A casa de Pedro, então, era sempre rodeada de gente. Qualquer caminhada que os discípulos faziam, eles eram assediados. E nesse dia em que houve o Sermão do Monte, nesse dia, de manhã, na casa de Levi, foram 3 pessoas buscar Levi para saber sobre o Evangelho. Eles estavam interessados no Evangelho de Jesus. Foi Lisandro, que era um aleijado, foi Áquila, que foi abandonado pela família em função do seu comportamento, né, do seu mau comportamento, Áquila, e a própria família o abandonou. E foi Pafos, que era um mendigo miserável, materialmente era um mendigo. E esses 3 foram lá, e Levi olhou para eles, olhou e falou assim: mas espera aí, o que eu vou fazer? O que o Evangelho vai precisar? Como é que vocês vão poder ajudar o Evangelho? Falou para Lisandro: você é um aleijado. Aleijado vai ajudar o Evangelho? O outro é pobre, mendigo. O outro até a própria família abandonou. Não, vocês não há possibilidade nenhuma. E os 3 saíram, né, assim, muito tristes e pensando, realmente eu queria participar do Evangelho, do reino dos céus,
tinha toda aquela esperança, mas realmente é a minha realidade. Caí em si, eu sou aleijado, eu apronto mesmo, fui abandonado pela família, e o outro, eu não tenho nada, sou pobre, vivo de menino. E daqui a pouco, chega na casa de Levi, Jesus com André, e ficam os três. Né? Porque é Jesus, André e Levi. Aqueles outros três, Pafos, Áquila e Lisandro, tinham ido embora. Acabaram de sair, pouco tempo depois chega Jesus e André. E aí Levi começa a contar para Jesus, porque eu peguei, veio aqui, né? E começou a falar na frente de Jesus e André. E assim naquele tom. E quando ele fala, inclusive, do mendigo, que não tinha nada, ele fica pensando, não, mas peraí, o André está aqui, eu estou falando com meus companheiros e todos eles são pobres. Aí ele dá uma consertada, começa a cair uma ficha, mas é claro que dos humildes pecadores nós podemos esperar algo. Ele se endireita, ele está falando com aquele entusiasmo. E percebe que no fundo ele está sendo indelicado com os colegas que nem estão lá, tá André. Né? E depois que ele fala, Jesus chega perto dele, toca no ombro dele e começa a falar assim com ele. Que, no entanto, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. E começa a colocar a circunstância entre os vencidos do mundo e os vencedores do mundo. E Jesus então mostra o quadro. Quem são os vencedores? Aquelas pessoas fortes, musculosas, potentes, que têm dinheiro, que têm poder. Esses, eles não vão se importar com o Evangelho. Eles vão dizer que não precisam de Deus. Quando eles ouvirem a condição da Boa Nova, o que tem que fazer para estar com Deus? Não. Ser humilde, ser cordial, ser misericordioso, ser bondoso. Eles querem dominar, explorar, desfrutar. Tem o físico, tem a saúde, tem o dinheiro, tem o tempo, tem o poder. Querem curtir o mundo. Raríssimos deles vão estar em condições, eles não precisam de Deus. É o que eles pensam assim. Enquanto que os vencidos do mundo, Jesus desenvolve detalhes que ele vai ficando chocado, vai ficando assim completamente sem a paz, desancorado, se sentindo caído dos seus argumentos. Que essas pessoas que perderam a saúde, que não têm condições econômicas, que perderam as ilusões, o coração delas está no modo adequado para receber a semente do Evangelho. Porque elas não têm mais aspirações na terra, não têm as ilusões da terra. Então, elas vão se agarrar na vida espiritual, na vontade de buscar Deus. São as pessoas certas. Levi, ele representava a aristocracia, Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Jesus diz que é como eles pensam. Os vencidos precisam estão com seus corações preparados, sem ilusões para o mundo, para se elevarem. E aí dentro dessa relíquia de comentários, com os termos que Jesus sabe realmente colocar, chega mais alguns discípulos, Pedro, acompanhado de alguns outros, e eles vão todos juntos, lá para o lugar do monte, onde Jesus então realiza o seu sermão do monte, começando por bem-aventurados os pobres de espíritos, depois de realizar as curas. E no fim do sermão do monte, Levi encontra os três que ele tinha sido rude, Pafos, Áquila e Lisandro. Emocionado, se abraça com eles, chora, reconhece seu erro, e Jesus chega para Levi e ainda diz mais uma bem-aventurança para Levi, diz assim: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.